Vamos a Garibaldi, a capital brasileira do espumante, aqui na Serra Gaúcha ainda. E aqui em 1913 nós temos o primeiro registro de um concurso vencido aqui por uma das empresas centenárias da área de espumantes que já premiava os grandes champanhes e moscatéis aqui elaborados. Mas até hoje a história tem vários caminhos. Nós temos a chegada dos imigrantes italianos, dos imigrantes franceses, empresas francesas que se estabeleceram aqui. E no episódio de hoje nós vamos contar essa história. Sim, vamos começar por esta empresa centenária, pela influência do cooperativismo, entrevistando lideranças do setor, as microchampanharias, no momento em que pequenas vinícolas do interior também começam a elaborar espumantes, desde 2003. Vamos entender a influência e a importância do enoturismo, o turismo do vinho para o setor. Vamos juntos? Toda a história é feita de pequenos acontecimentos que convergem num marco. E este marco é o ano de 1913, quando o champanhe da Peter Longo recebe a primeira premiação, numa feira agropecuária aqui mesmo de Garibaldi. Eles receberam a menção honrosa aí pelos seus champanhes. Esse marca então o registro do primeiro espumante brasileiro. São mais de 100 anos de história do espumante brasileiro. Aqui, a Peter Longo, oficialmente foi fundada em 1915. E a sua história se confunde com a história do espumante brasileiro, porque por muitas décadas foi o único, na época, champanhe elaborado em território brasileiro. Tanto que Getúlio Vargas, quando esteve no poder, recebendo as autoridades do mundo, como a rainha Elizabeth, serviu champanhe Peter Longo a ela. Era a bebida oficial dos eventos, do Brasil. Para falar da história do espumante brasileiro, é preciso citar dois personagens, Manuel e Armando Peter Longo. Manuel, pai, veio da Itália. Armando, brasileiro, fez genialidades nesta região relacionado ao empreendedorismo e à vitivinicultura. Mas ele também teve uma influência francesa, em função dos irmãos maristas que aqui estavam, especialmente do irmão Pacômio. E isso tudo veio trazendo este caldo cultural de conhecimento e de empreendedorismo que criou essa bela e grande empresa, a Peter Longo. A vista que me arrebata, essa estrada me chamou. Esse é o túnel à La Glacière aqui da Peter Longo. É fantástico e mostra a genialidade de Armando Peter Longo. Não havia equipamentos para fazer o degorgement das garrafas, onde se retira a borra, Então ele botava as garrafas neste túnel no inverno. Aqui dá muito frio e geada e naturalmente toda a borra decantava e ele podia então abrir as garrafas que já estavam bastante resfriadas e retirar as borras do produto e depois inserir o licor de expedição. Gênio, Armando! Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what. Armando Peter Longo também valorizou o trabalho da mulher, abriu a possibilidade delas trabalharem na empresa e valorizou o seu trabalho. Para conversar sobre isso, vamos entrevistar a Eliane, filha da dona Udila,
uma das trabalhadoras desta empresa. Foi uma líder, né? Protagonizou isso, né? E cuidava então dos operários, né? Liderando também as mulheres que eram esposas desses operários que trabalhavam durante o ano, mas na época da safra precisava de mais mão de obra, né? Então sempre tive essa visão da minha mãe, né? Como uma líder, embora analfabeta, ela mal sabia ler e escrever, mas tinha uma força dentro dela. Até por ser, né, a primeira filha de uma família de 10 irmãos, assim, né? Então, ela trabalhou muito mesmo e tinha muita força, muita garra, muita vontade de viver, assim, né? Ela trabalhou 24 anos nos vinhedos do Peterlong. Teve contato com essa figura ímpar, né, que foi o seu Armando. E referia-se sempre a ele, né, como alguém que era muito educado, muito polido, né, muito cuidadoso e que transmitia muito conhecimento nesse sentido, assim, e valorizava o trabalho das mulheres por esse cuidado que tinha que ter com a uva, né? Diz que a colheita da uva era feita pelas mulheres porque elas tinham mais cuidado mesmo, né, de colocar os cachos nas caixas, né, com todo esse cuidado. A poda também, então o ensino, né, a transmissão de todo o conhecimento que esse senhor tinha, né, e valorizando de fato as mulheres, né? Então ela sempre foi muito grata, muito reconhecida e homenageada nos 100 anos da Peterlong, né? Percorreu esses parreirais também aqui e finalizou dizendo assim que se ela pudesse ela faria tudo de novo, né? Eu estou aqui com Oscar Ló. Ele que é presidente da Central de Cooperativas aqui da Serra Gaúcha, do setor do vinho, obviamente, mas também foi já presidente do Instituto Brasileiro do Vinho, da Federação das Cooperativas do Vinho. Enfim, é uma pessoa que vive este mundo do vinho, do espumante, né, há bastante tempo. E a primeira pergunta, já que este programa fala da história, né, da capital brasileira do espumante, que é Garibaldi, como surge isso? Por que Garibaldi é reconhecida como a terra do espumante, Oscar? Garibaldi, né, então, como toda a região, imigração italiana, descendentes, no ano em torno de 1870, chegaram os primeiros imigrantes e junto com eles veio a cultura, a tradição de cultivarem uvas, né? Aí começaram elaborando seus primeiros vinhos e aí depois, claro que essa produção foi aumentando, junto com esses imigrantes italianos, vários imigrantes com conhecimento da elaboração dos vinhos e dos espumantes e começaram a elaborar o produto aqui na nossa cidade. Depois também outras vinícolas de fora também vieram, se instalaram aqui. Então, na década de 1970, 1980, praticamente 90% do espumante produzido no Brasil era produzido na cidade, né? Aí, então, em 1981, o município organizou a primeira FENACHAMP, né? Festa Nacional, hoje nós chamamos de espumante, né? Festa Nacional do Espumante, na época nós chamávamos de champanhe. E aí, a partir daí, então, a cidade realmente ela acabou se conhecida como a capital brasileira do espumante. E esse nome fica até hoje, né? Exato. Com muito orgulho. Em 2003, Garibaldi lançou um fomento para a criação de micro-champanharias. A ideia era estimular que pequenas empresas que produziam até vinhos de mesa, localizadas a maior parte no interior, passassem a elaborar o produto símbolo da cidade. Para contar essa história, nós vamos conhecer e conversar com Gilberto Pedrucci, ele que é enólogo e que vai nos apresentar a sua empresa e a história das micro-champanharias. Nós tínhamos aqui algumas vinícolas centenárias, como no caso da Peterlong, algumas que vieram depois, como multinacionais como a Chandon, como a Bacardi. Tínhamos o Gilbert, tínhamos várias vinícolas, mas as vinícolas do nosso interior, vamos dizer assim, né, elas não elaboravam espumante. Exato. Elas trabalhavam mais com vinhos de mesa e algumas com vinhos finos. E o projeto de micro-champanharias propiciou, no primeiro momento, através de uma produção conjunta, associativa, que muitos deles iniciassem a elaboração dos seus espumantes e que perduram até hoje, né? Através da Associação dos Vinicultores de Garibaldi, a Viga, da qual fazemos parte,
este projeto foi avançando e hoje nós temos aí pelo menos umas 10 pequenas vinícolas que produzem seu espumante, todo o processo, e com enorme qualidade, que a gente comprova durante as nossas degustações, e que fortalece a marca Capital Brasileira do Espumante, né? Às vezes não se trata de volume, se trata de pessoas, se trata de mais pessoas fazendo, né? Porque é muito fácil dizer que eu tenho a maior produção se eu sou uma empresa. Isso não é ser o maior nem o melhor, isso é ter a maior produção, mas ser referência é porque muitos fazem bem e fazem naquele lugar. O método ancestral ou tradicional, o método champenoise, foi trazido da França para o Brasil. E quem nos apresenta é o Gilberto Pedrucci. Na verdade, o que acontece, né? Quando a gente esmaga a uva, extrai o suco, acontece a primeira fermentação, que transforma o suco num vinho base. E a segunda fermentação é transformar este vinho base num espumante. Por quê? Porque a fermentação ela acontece através da fermentação dos açúcares pelas leveduras, e nesta fermentação acontece a produção de gás carbônico, que vai se transformar no perlage, nas borbulhas do espumante, né? E é muito importante nesse método, então, quando a gente faz essa segunda fermentação, ela tem que acontecer na garrafa. E aqui a gente tem uma garrafa transparente para aproveitar. Ver as borras aqui, olha. Isso. Então, o segredo deste método é que justamente existe uma maturação, um envelhecimento do espumante em contato com esses depósitos da fermentação. Isso vai levar o nosso espumante com que ele tenha mais equilíbrio, mais cremosidade, aromas mais complexos e seja um produto realmente maravilhoso, né? Bom, agora uma pergunta, como vamos extrair esse depósito para poder oferecer uma taça para o nosso consumidor, né? Aí que vem, então, o tal do remoagem. O que é o remoagem? Nos pupitres. Os pupitres são esses estrados de madeira e o remoagem nada mais é do que ficar girando a garrafa um quarto de volta, 2 vezes ao dia ou a cada dia, até que os depósitos todos se concentrem no bico da garrafa. E que depois isso é levado a uma câmara fria, uma estabilização a frio, e esse pequeno pedaço da garrafa aqui, essa partícula vai ser congelada através da ação do frio e vai ser extraída. Depois é colocado então a rolha definitiva e a gaiolinha. É um processo todo manual, né? E que vai se transformar então no bom espumante de Garibaldi pelo método tradicional que começou há mais de 100 anos e que nos enche de orgulho de poder estar, como disse antes, repetindo isso e levando para as próximas gerações também. Eu estou aqui com o Michael, ele que é tecnólogo em enoturismo. Um especialista, trabalha no setor do enoturismo, para falar justamente sobre a importância do enoturismo no fortalecimento do espumante brasileiro. O quanto o enoturismo contribui para fazer o espumante ser conhecido, reconhecido, valorizado pelos brasileiros. Como tu vê essa relação enoturismo, espumantes e a cultura do vinho brasileiro sendo, do espumante brasileiro sendo fortalecida? Pois é, eu acredito que tudo é questão de fases e momentos, né? Eu acho que o vinho brasileiro atravessou por a questão técnica, a questão da vinificação, a questão dos produtores. A gente adquiriu muito conhecimento técnico, né, nos últimos anos. E isso, a partir desse conhecimento técnico, faltava, acho que aquela inquietude a mais, assim, no sentido de a gente poder mostrar isso para fora. Então, acho que o enoturismo ele vem com essa perspectiva, né, da gente poder mostrar o que a gente tem valor, resgatar a questão dos produtores no campo, no vinhedo, por que eles passam, né, como eles trabalham, quais são os métodos que envolvem para chegar na elaboração de um bom vinho, de um bom espumante, através das vinícolas, das paisagens, sejam elas paisagens naturais, sejam as construções no qual a gente, com o tempo, né, as vinícolas foram se modernizando e transformando. Acredito que nesse conjunto, nesse cenário todo, né, de tecnologia, de inovação, o enoturismo vem como um fomentador. Acho que é essa a palavra certa, no sentido da gente poder estar mostrando não só para o Brasil, mas para o mundo o que a gente tem de melhor aqui dentro. Então, no meu ponto de vista, o enoturismo deixa de ser um simples coadjuvante, né, desse cenário todo, para hoje ser o ator principal da nossa vitivinicultura como um todo.
Se hoje o Brasil tem reconhecimento internacional pela produção de espumante, não é apenas pelo conhecimento técnico do enólogo, é sim pelo que a gente tem de bom aqui, e isso é mostrado através do enoturismo. Nasceram várias experiências, né, nos últimos anos voltadas aos espumantes, seja aqui em Garibaldi, né, com a própria Rota dos Espumantes, que é criada e existe até hoje aqui na cidade de Garibaldi. Passeio lindo, histórico, vai desde belezas culturais, a arquitetura que a gente tem aqui com a construção das vinícolas, e passa pelo espumante. Então acho que o enoturismo ele consegue unir desde o enólogo, desde o viticultor do enólogo, até quem é o profissional que está na frente atendendo disseminando a cultura do vinho no Brasil. O turismo ele serve, além de ser um aspecto comercial importante, porque propicia para as vinícolas venderem o seu produto e terem clientes mais fiéis, né? Mas ele também preserva essa nossa cultura de elaboração do espumante em Garibaldi, né? Na nossa tampinha está escrito tradição, família, paixão e arte. São coisas que se interligam, né? Então, o enoturismo, a cultura, a arte, né, a preservação do nosso patrimônio cultural, tudo isso está inserido na elaboração de um produto que tem centenas de anos de criação, né, o champanhe, no caso o espumante, mas que ele é ainda preservado a sua forma mais artesanal de elaboração. E isso a gente tem orgulho de preservar e de passar adiante. E quando tu mostra isso para as pessoas através do enoturismo, quando tu faz uma visita e tu consegue transmitir esse sentimento, esse conhecimento, esse sentimento, porque existe conhecimento, existe experiência também envolvida, né? A gente percebe o brilho no olhar das pessoas, né?